viram aquela realidade da comunidade ali no Vista Alegre, da região Brasilândia, e pensaram, não, acho que a gente precisa fazer algo a mais, dá para pensar em rádio comunitária. Como é que foi isso? Imagino que tenha sido ali pelos idos de 94, 93, o que vocês conseguem puxar pela memória? Muito bem, ouvintes da Cantareira, saudação do Silto. Na verdade, a pergunta... Silto, desculpa cortar, só vai um pouquinho mais pro lado do Zé, só para aparecer na câmera aí, fica melhor. Está aparecendo? Agora tá agora enquadrou. A pergunta que a gente se fez, acho que o Zé lembra bem, é como comunicar com esse povo aqui? Como comunicar? A comunicação que nós tínhamos era aquela mais interna das comunidades, mas não era suficiente. Não era ruim, a gente se esforçava mesmo. E a pergunta foi essa, como comunicar com o pessoal? Aí eu até contei anteriormente, eu me recordo um pouco da tradição oral, da oralidade, falar com o pessoal. Que para escrever e leitura era um pouco mais difícil naquela época, né? As pessoas tinham muita dificuldade, ainda na época e hoje, ainda hoje tem, né? Então, como fazer isso? E a gente começou a ter um movimento nacional, movimento paulista, lá no Pariticão, de memória, né? Um baita companheiro de luta e outras que a gente foi ver emissoras, eu e o José Eduardo, para ver, e algumas a gente não se agradou, não é isso, a gente quer uma rádio comunitária que garanta os princípios da comunicação comunitária, popular, alternativa, e que dê voz a esse pessoal que estava engasgado e tem muito a dizer. Então foi um pouco nesse contexto que eu me recordo que a gente foi à busca. Aí juntou uns camaradas, o padre Trudelli, né, que de memória também, já falecido, e outros, o Valdir, que ajudou a fazer depois mais a necessidade de criar uma associação em torno da emissora, que foi um dos caras que elaborou o primeiro estatuto nosso, e várias pessoas foram se ajustando. E o padre José Eduardo, ele residia na Rua Nortelândia 93, no Vista Alegre, e atrás tinha lá umas salas. E como ele era também afeito à comunicação, ele entrou também com essa parceria forte, e aí nós começamos a construir o primeiro estúdio, que foi feito de madeirite. Tanto é que tinha um pessoal aí da rádio lá da Vila Guarani, Rádio Base, Lavasse! E eles eram chiques, eles tinham transmissores importados, dinheiro. E aí eles foram lá ver a nossa rádio, chamaram a nossa rádio de Rádio Favela. E nós colocamos ali Rádio Cantareira em vista da Cantareira, né? Dos cântaros, que depois foi explorado pelo padre Michel Forgot, e dizendo o que é o cântaro e tal. E a própria Cantareira, que traz locais de águas e tudo mais, então nós nos ensinamos. Eu acho que a gente acertou, José, continua aí. Então, sabe o que eu queria fazer aqui, Daniel, e ouvintes da nossa Cantareira? Que acho que é importante, uma reflexão que é ainda um pouco anterior. Nós vivemos na década de 80 uma efervescência dos movimentos sociais, dos movimentos populares. E essa região aqui, Brasilândia, né, dos jardins da periferia, né, a gente dizia, quando perguntava onde vocês moram, a gente dizia assim, nós moramos nos jardins. Né? Jardim Europa, Jardim América, não, Jardins da Brasilândia, Jardins da periferia. Vista Alegre, né? Elisa Vista Alegre, exatamente. Maracanã. Eu fui na PUC, eu disse, né, fazer uma inscrição para um curso de espanhol. Lembra que nós somos fluentes no espanhol? Espanhol, hoje eu não falo, eu como em espanhol só. Né? Então, e de repente os anos 90, as coisas ficaram muito complicadas, mas só ainda para ficar lá atrás, todas as benfeitorias, tudo que se tem nessa periferia, escola pública, linha de ônibus, asfalto, água, luz, enfim, tudo foi fruto da luta popular. Né? Tudo. Né? Tudo foi fruto da organização do povo, principalmente das mulheres. E que na década de 90, enfim, não sei se a partir das conquistas, né, as coisas, o pessoal foi meio que se acomodando, também um pouco isso, mas é claro que o poder estabelecido, ele procura
minar essas relações, essas organizações e silenciá-las, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque a rádio comunitária, ou a comunicação comunitária, ela se baseia nessa questão. Como chegar nesse povo que, de repente, está adormecido. Na verdade, não estava. A ideia, quando a gente falava, né, adormecido naquela época, hoje, olhando para trás, eu digo, não, eles foram silenciados. Né? Silenciados. E o Valionel, que foi um dos primeiros a vender um transmissor pica-pau para a gente, falo isso porque era de péssima qualidade, mas não era o que tinha na época. Ele diz, tem pra hoje, né? Não, hoje está melhor. Não, hoje está melhor. Não, na época, quando assim, a gente fala o que tem pra hoje, naquele momento. Era o que tinha para aquele momento. Não tinha filtro, não tinha nada. Depois eu conto uma história do filtro que foi fantástico. Na verdade, é o seguinte, o Valionel dizia que pagar em par, notícia existe, né? Existiam movimentos, existiam matérias, eu nos cursos, eu me lembro sempre que dizia, tem uma senhora na janela, entrevista, ela é notícia. Ela sabe pelo menos uma receita de abóbora ou morango, ela sabe. Então, nesse contexto que o Zé está dizendo, Zé Eduardo, é que existia muita coisa reprimida, né, que os movimentos populares e de comunidades eclesiais tinham a dizer, a falar, a refletir, a comunicar, a compartilhar, mas não tinha um canal. E o canal se tornou a Cantareira, não é? Exato. E acho que isso é fundamental, porque quando as pessoas começam, né, a dizer assim, bom, mas o povo não tem voz, a gente não sabe falar, sabe? A gente foi silenciado, né? A gente foi calado, tanto que a Rádio Cantareira está aí há 30 anos, né, fazendo e acontecendo, e descobrindo, né? Porque nós mudamos, eu acho que dá para dizer isso, e eu imagino que você deva ter trabalhado isso no livro, eu quero ler esse livro aí, né? Que eu estou nele, certamente. Teve espaço para o capítulo? Se não, né, mas assim... Se não tiver, a gente escreve outro. O que eu quero dizer é que... o que eu quero dizer é que as pessoas, né, vão se descobrindo. Né? As coisas vão acontecendo. Nós mudamos o critério de noticiabilidade. Se olharmos hoje a chamada imprensa hegemônica, ou a grande imprensa, ou alguns chamam de mídia comercial, outros chamam de mídia hegemônica, outros chamam de grande mídia, ou os grandes meios de comunicação, conglomerados de empresas e tal, o critério de noticiabilidade qual é? É a desgraça. Sim. Tanto que você tem, se você pegar os telejornais hoje, e também os radiofônicos, todos eles vão falar de corrupção, né? Vão falar de assalto, vão falar de sequestro, vão falar de sangue, de morte. Né? Nenhum deles, por exemplo, vai falar, né, de qual é a história, por exemplo, da criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Né? Nenhum deles vai falar que o Bolsa Família, por exemplo, ou que o ProUni beneficiou milhares de jovens do país. Né? Mas eles vão dizer de um que sacaneou e aí esse um vira exemplo para todo mundo. Né? Vão falar de um que se aproveita do Bolsa Família para isso e para aquilo, mas não vão falar de milhares de outros que receberam o Bolsa Família, se estabilizaram e foram lá e disseram assim, agora eu não preciso mais. Sim. Né? Então, o critério de noticiabilidade é o critério da desgraça. São os comunicadores que a gente chama de desgraçólogos. Quanto pior, melhor. E hoje também a linguagem mudou muito, né, nos meios de comunicação, que a rádio precisa se manter nesse contexto comunitário, local. Inclusive, eu recebi um comunicado de um pessoal de fora. Lembro que quando a gente começou a luta pela movimentação, não era fácil conseguir a regulamentação da rádio. Foram muitos anos. Quando a gente recebeu a comunicação, discutiu, o que a gente fez? A gente diz no latifúndio da comunicação. Eu fiz esse latifúndio da comunicação,
no latifúndio da comunicação brasileira, a rádio comunitária vem com uma luta diferente, essa é uma frase que fui eu que cunhei. Depois foi usada, como eu não registrei, mas está ótimo. Nesse latifúndio todo nasce, e o próprio povo tinha dificuldade de entender. Sim, sim. Não, a rádio aqui, até contei. Nós falávamos em reforma agrária do ar, né? Vixe. Tinha o filho do menino lá que era extremamente crítico, ele fazia um programa Mãe Tremia em casa, né? Ele era ferrenho nas suas posições e nas suas comunicações, que era absorvido na época, sim. Então, muito interessante. Eu acho que esse alternativo, o alter quer dizer o outro, não o mesmo. Eu ainda questiono o pessoal do programa de esporte, eles estão aqui, eles vão me bater. É o seguinte, vocês falam do Palmeiras, do Corinthians, não sei mais de quem, até do Inter tem que falar de vez em quando ele perde. Então, mas cadê o futebol de várzea? Está faltando perna, né? Que é o objetivo desse programa teria sido não falar do Palmeiras, do Corinthians, também pode, mas não só. Então, tentar criar essa outra vinheta, essa pesquisa, um espaço para o esporte de várzea, né? Embora hoje está bem difícil, os caras estão comprando tudo quanto é lugar para construir prédio, né? Então, os campos de várzea estão se acabando também, Então, é uma possibilidade de garimpar essa cultura que tem muito campeonato, que hoje, por exemplo, a Anatércia tem que defender a mulherada, tem que defender, não pode deixar ele falar só dos homens, o Daniel, viu? Você tem que deixar, a mulherada tá jogando, tem umas bravas lá que eu vou te contar, minha filha, elas são nervosas mesmo, bate forte. Já que nessa parte ela fala, né? Então, não, eu estou na verdade provocando, né? Então é uma provocação boa, é necessário, saudável. Então, nesse contexto, a gente começa com o projeto rádio, começa a construir um estúdio, como falei, começa a comprar uma mesinha de som, 2 microfones, uma picapezinha que é um toca-disco velho e novo, e aí a gente começou. Depois disso, a gente forjou um programa, uma formação que eu estava fazendo pós-graduação em comunicação social, pelas Paulinas e a São Francisco de Bragança, né? E aí eu trouxe alguns conhecimentos, outros a gente já tinha, que eu trabalhava tinha um programa no Paraná, na Rádio Globo de Palmas, a Estação do Amor. Olha só que coisa bonita. Era um sucesso aquilo, muito. Eu nem vou falar disso agora, que eu fico muito empolgado. Então, nesse contexto, a gente forjou uma primeira apostila, que deve estar por aí, capa azul, e havíamos, se não me engano, 64, 65 inscritos. Senhoras, senhores, e vamos. O que é um programa de rádio? Os passos de um programa de rádio, a locução 1, locução 2, essas coisas todas para anunciar a música, né? Desanunciar a música. Hoje em dia o pessoal tem preguiça, não desanuncia. Só anuncia, né? Que o certo é desanunciar também. Você ouviu com Daniel Gomes, a Serra Subiu, por exemplo, coisa assim, né? Imagine que ele produz algo assim, né? Quer dizer, houve um furacão nesse lugar. Que beleza. Então, lindo. Então, é por aí que a gente vai caminhando. Vou deixar vocês perguntar também, se tiver curiosidade, por acaso. Não, eu tenho uma curiosidade, sim. O que a rádio tocava naqueles primeiros anos, de 95, vocês lembram? O que ia pro ar? O Formigão também tá aí para ajudar. O Formigão tá aí também, vamos nessa. Então, mas antes de passar pro final, eu acho que tem uma coisa que eu contei lá no auditório, que as pessoas trouxeram os seus discos. Né? Campanha, lembra? Nós fizemos campanha pro disco, doe um disco pra rádio. Né? A gente tocava uma música desse disco e aí ele já ficava para rádio. Não, e o pessoal, lembra? Sim, o pessoal vinha Era a forma de ter uma discoteca, né? Exato. E além da doação de discos aí, de LPs ou compactos, de todos os gêneros musicais que se possa imaginar, dos grandes, principais artistas da cultura brasileira, mas começou a aparecer e começou a chegar discos, né, de pessoas da região que tinham gravado o seu disco, que tinham gravado o seu LP ou então o seu CDzinho.
que era muito era mais forró, sertanejo, né? Porque aqui é uma região de muito nordestino, então tinha muito nessa área. E a gente tocava esses discos, né? Claro que não veio uma avalanche, mas veio muito, né? E a gente tocava, eram esses discos que a gente tocava. E claro que a gente tinha uma preferência, né? E aí a gente não pode deixar de colocar também que a gente tinha um compromisso político, né? Um compromisso de consciência de classe, né? E de luta, né? Na defesa da questão contra o racismo, contra o machismo. Então, determinadas músicas, determinadas letras, a gente evitava. Não é censura. É censura. Não é censura. Isso é consciência política, isso é consciência de classe, isso é consciência humana. Você não pode. Eu imagino, né? Eu não posso estar numa rádio comunitária que permite que o sujeito venha falar da mulher como objeto, como coisa, como peça, né? Como objeto de cama, mesa e banho, né? Não dá, né? Eu sou testemunha que você, desde que eu acompanho a história da rádio, eu cheguei nessa história em 2010, essa é uma bandeira sua, Zé. Assim. Exato. É uma bandeira que você carrega no peito. Vamos tocar coisa de... Uma vez eu, por um motivo, entrei no debate com o Zé Eduardo, né? Mas aí eu vi, depois obviamente que a gente percebe que eu, assim, não tava com aquela razão toda para poder defender o indefensável. Não que eu falei uma coisa imperdoável, não, era uma coisa boba, mas que ele ligou para poder corrigir, só que depois eu achei, que ele podia falar fora do ar, mas é que o sangue naquele momento eu sei que é forte, que aí eu sei que você ligava para poder justamente a gente depois não continuar falando mais coisas, tipo, se policiar, né? E aí quantas vezes a gente vê que hoje estamos tudo no mesmo linha de pensamento, ninguém aqui doutrina ninguém, pelo contrário, é que aqui nós temos uma linha de pensamento que todo mundo praticamente está em comum, né? E que demorou para poder conquistar isso, né, Zé? Claro, porque se você está numa emissora comercial, né, e onde os proprietários, né, tem uma linha, são por exemplo, políticos, né? a maioria deles, né, por exemplo, o movimento de trabalhador é baderna, MST é bagunça, é quebra-quebra, é invasão, é isso e aquilo. Peraí, a nossa consciência aqui é outra. Então, para nós, o movimento do trabalhador é organização popular. O que o MST faz é ocupação de uma terra improdutiva, parada, que está ali para especulação imobiliária. E tem gente passando fome sem terra. Eu lembro de uma vez que teve não me lembro, acho que foi uma enchente que teve aqui no Elisa Maria. Até você, eu acho que você falou, Jussara, eu preciso que libere o telefone pra gente falar com alguém de lá, que não sei o que, fizemos até campanha no rádio. Exato. Pra poder, e teve donativo pra caramba. Além disso, foi construído na Vila Guarani uma casa para uma senhora, campanha feita pela Rádio Cantareira. Isso tem que recuperar. Quantas campanhas humanitárias que foram feitas, mesmo na própria pandemia, para ficar mais próximo da nossa memória, nós, claro, a Jussara e vocês internamente, ela que tem uma articulação muito forte nos movimentos organizados, 12 associações se reuniram, se organizaram e elegeram a Rádio Cantareira para comunicar nesse período de pandemia de Covid. E nós, como tínhamos o streaming, nós entrevistávamos médicos, funcionários, famílias, que as grandes emissoras às vezes não tinham acesso. Sim. E nós tínhamos acesso e transmitia com qualidade, porque a gente tinha criado um stream. Tem o Formigão, que diz que vai falar das músicas, e ele canta também. Eu vou passar pro Formigão, porque assim, pelo que eu já percebi, acabou o Samba do Congo, daqui a pouco a gente vai trazer eles para bater um papo rapidinho. E temos também mais um professor. E tem mais uma galera aí para poder bater um papo muito legal. Formigão, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui novamente, né? Eu entrei em contato com você há umas 2 semanas, falando daqui. Eu sei que você atualmente não está no ar, mas sem isso daqui eu sei que você não respira. O seguinte, eu falei que aqui tem vários animais, entre cobras e formigões também. Cobras, lagartos, formigões. Que beleza. Cobra é aqui mesmo.
Fala, Formigão, boa Boa tarde. tarde a todos, é um prazer voltar a falar no microfone da Cantareira. E como estávamos falando sobre música, e em 95, eu vi um LP que tem ali na exposição que eu trouxe duplas famosas. E eu fazia a divulgação do Teodoro e Sampaio, Gilberto e Gilmar, e quando eles, principalmente o Teodoro. Mulher cheirosa, né? Quando ele ia lançava um LP novo, o primeiro era na Rádio Cantareira. Primeiro ele tocava na Rádio Cantareira. E eu passo, igual o Zé Eduardo falou, a gente tinha o cuidado de não tocar música duplo sentido, músicas que Apologia, ofendiam né? a nossa faixa etária. Era grande. Desculpa. Você tocar uma música assim que fala, a pessoa do outro lado podia se sentir mal. Viu uma palavra diferente na música, na rádio comunitária. Então a gente tinha que ter um cuidado. Não que ele censurava, ele aconselhava. Aconselhava nós. Por favor, músicas, se tiver assim, não executa. Então nós, até hoje, na minha linha, eu faço isso daí. Não toco duplo sentido. Às vezes pode escapar alguma lá, mas depende da interpretação da outra pessoa do outro lado. É uma vez, mas tem música que é direto aquilo ali. Bom, mas isso é para lá. Começou conosco aqui na Cantareira a Tânia Amara, a atriz da Globo, e o pai dela, o Sardinha, trazia ela aqui, vinha no programa do Formigão. Aqui, eu falei, pode vir todo. Eu fazia sábado e domingo. Programa. E também os Travessos. Os Travessos também vêm aqui conosco. E várias outras duplas, né? Que já. Aquele Marechal e Rondon, que o Rondon foi assassinado, né? Também eles começaram conosco aqui na Rádio Cantareira. E se a gente for falar, ocupa o tempo inteirinho. Então até hoje a Rádio Cantareira está no ápice, está à frente de todas as rádios comunitárias. Uma coisinha que eu queria falar. Tínhamos Sociedade de Amigos de Bairro na Vista Alegre. Quando surgiu a Rádio Cantareira, aí a força foi maior. Tinha a Comunidade em Foco, né? Ainda tem. Povo, a Rádio do Povo. Ainda tem, né? Ainda tem. Espaço das comunidades. Espaço da comunidade. Então a Rádio Cantareira é isso. Eu agradeço o convite e estarei aqui mais de 30 anos ainda. É isso aí, Formigão. Maravilha. Eu só quero partir nessa. Vem aqui no microfone, fazendo um favor. Você já está no microfone todo. Só fazer uma transição rapidinho. O livro vai ter. Fala sobre o título livro rapidinho. O título é O Jornalismo nas Rádios Comunitárias, Paradigma da Comunicação Popular Alternativa. Aponta para aquela câmera ali o livro, ó. Já tá Aquela até um zoom ali, ó. Vamos ver se Isso. Que beleza, hein? Pegou aí? Pegou. Ele traz toda uma história da comunicação popular no Brasil, né? Depois ele vem para São Paulo e fala das primeiras rádios que existiam, né? E depois ele baixa a bola, pega a nossa história aqui dessa rádio e analisa um programa daqui como também uma rádio lá de Cubatão, Rádio Esperança, para poder ter um argumento de prática, né? Sim. Quando eu fui defender a tese de mestrado, que é o resultado desse livro, eu dizia estava muito lotado, o auditório 2 da PUC lotou, porque na época estava em alta, até a secretária do Minicom de São Paulo, Ministério da Comunicação, estava no primeiro banco, e ela teve que ouvir algumas coisas fortes. Eu dizia, este é um trabalho que não vai mofar nos porões das universidades ou da universidade. É um trabalho que de fato funciona e vai para o ar, está ativo. Que muitas vezes se faz pesquisa, se tira título, vira mestre, doutor, e a coisa fica lá no fundão. Esse não. Esse já estava na prática e continua. Está aí a prova, 30 anos. Maravilha. Esse livro você pode adquirir nas plataformas, né, no Amazon e outras plataformas, já está lá, né, como e-book. E nós vamos fazer um lançamento oficial no dia 5 de outubro, às 16 horas, lá na paróquia Nossa Senhora Mãe Rainha, no Jardim Pan-Americano, Avenida Pinheirinho d'Água 435. Vai lá, leva um vinho, leva um doce e nós vamos festejar.
Que beleza. Edneia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos escutando. Você faz parte do Espaço das Comunidades. Sim, Há quanto tempo? Desde 2022. 10 anos já. Desde quando o Padre Silto, que eu conheci, né, que ele foi lá para a paróquia, e então ele me apresentou o programa e me convidou, e eu prontamente aceitei. Você é da Pastoral da Comunicação? Sou da Pastoral da Comunicação e sou coordenadora da liturgia lá da minha paróquia também, até meados de outubro, mas PASCOM, né? Como que é produzir o programa? Porque afinal de contas, o programa semanal, mas pô, para fazer um estudo litúrgico não é tão fácil, né? O estudo é feito pelo Padre Silto e ele traz para a gente também estudar com antecedência, para a gente poder não falar bobagem, né? Falar exatamente o que está sobre a liturgia do final de semana. E nós gravamos lá no estúdio dele, na casa paroquial, na quinta. Eu ultimamente tenho gravado só nas minhas férias e de vez em quando, porque o meu trabalho não está permitindo. Eu chego fora do horário que eles gravam, mas é um prazer muito grande fazer parte e fazer parte de um pedacinho da história da Cantareira. Maravilha. É isso aí. Obrigado, Silto. Obrigado, Edneia. Eu que agradeço. Gente. E vamos aproveitar, Daniel, que tá circulando aqui a galera, vamos né? Lá, a galera tá circulando bem. Quem, né? Tá chegando.